Em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, esse debate entre europeus e sul-americanos, a diferença entre os continentes, tomou conta. E o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, decidiu dar a opinião dele em entrevista à Conmebol sobre a diferença do futebol sul-americano para o futebol europeu. O técnico italiano rasgou elogios ao futebol da América do Sul, classificando a qualidade diferente como uma questão genética. Para o técnico, o velho continente acaba se sobressaindo pela parte física. Então, bora conferir aqui as aspas do Carlo Ancelotti em entrevista à Conmebol. Depois vou querer saber do Vampeta, do Mauro Betting e do Flávio Prado. Abre aspas. É um futebol próximo que muda pela paixão ao esporte. O sul-americano tem uma genética com mais qualidade. Tenho que dizer que a qualidade é diferente. O europeu também tem qualidade, obviamente. Muitos sul-americanos estão na Europa. Há mais intensidade de jogo. Aqui tem mais qualidade. Na Europa, tem mais intensidade. Fecha aspas. Está aí a opinião do Carlo Ancelotti sobre essa diferença que tem sido muito debatida, né, nessa Copa de Clubes. E a Copa de Clubes chegou também, eu acho que para, digamos assim, acabar com esse debate que a gente só tinha em conversa entre amigos, conversa de bar, né, entre a qualidade dos times também, não só dos jogadores, dos times sul-americanos para os times europeus, mas está aí o Ancelotti falando que para ele a diferença está na parte física, porque qualidade na América do Sul, ele acha que os jogadores da América do Sul são mais habilidosos, né, são mais talentosos do que os jogadores de lá, Flávio. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Tanto que os grandes jogadores, os grandes times da Europa têm sempre jogadores sul-americanos. Aqui nós temos uma grande vantagem da miscigenação. Eu não sei, não sou preparador físico, não sou cientista nessa área, mas claramente o jogador de futebol de miscigenação ele funciona melhor. E aqui nós tivemos os índios, né, que eram os originais moradores do país, a chegada dos europeus e depois os negros, que vieram, infelizmente, com essa imbecilidade de escravidão, mas hoje fazem parte da nossa vida. Hoje, mais de 50% da população brasileira é negra, ou de origem negra. Com essa miscigenação toda, surgiu um tipo de jogador que é um jogador que tem molejo, um jogador que joga com muita facilidade. E aí surge um índio Garrincha. Surge um Pelé, surge um Ronaldinho Gaúcho, surge um Ronaldo. Você vê que muitos deles são miscigenados, né? Existe o Cafusos mesmo. O Pelé é um jogador negro, totalmente negro. O Garrincha, origem índia, mas com alguma miscigenação. Aí você tem, por exemplo, o Romário, o Ronaldinho, que já são jogadores, né, mesclados. A Europa, ela tinha que usar mais da intensidade física por uma questão de... A bola não pode chegar no cara, que se chegar, ele vai me dar um drible. Então isso começa desse jeito. Só que de uns tempos para cá, com as colônias africanas passando a ter vida própria, a França, a Inglaterra, eles passam a ter jogadores que saem, os pais foram lá para trabalhar, mas os filhos são franceses, ingleses, suíços. E você passa a ter também as seleções alemães, as seleções desses países com jogadores negros, com jogadores miscigenados, com jogadores... a Holanda, né, com o pessoal aqui da América Central, né? Então eles são América Central e América Suriname, do Sul mesmo, né? Suriname, exatamente. Suriname. E eles passam a ter, então, também esses jogadores miscigenados. Esse é o jogador bom de bola. Eu acho que o primeiro em qualidade individual é o negro. É espetacular e basta falar do Pelé. E depois o miscigenado, o negro miscigenado, e por último vem o jogador, o europeu e tal, aquele que, pela intensidade física, pelo estudo tático, ele acaba em alguns momentos equilibrando, em outros momentos, quando ele tem essa miscigenação com ele, sobe pra caramba. Você olha o futebol francês, quando a seleção não tinha jogadores negros, e você vê hoje, você vê a diferença. E isso se aplica à seleção brasileira também. Quando a seleção brasileira nos primeiros anos era uma seleção só de branco, ela começa a mudar com o Leônidas da Silva. Que aí, em 38, o Brasil passa a ter uma situação diferente. 50, aí aparece Pelé, Garrincha, aí vira covardia, né? E agora, olha uma seleção da França, campeã do mundo em 98, né? Você vê que tem, então é muito difícil para você... Essa colocação do Ancelotti, ela tem toda a validade, mas hoje o futebol europeu também tem essa miscigenação e nós ainda não chegamos no estágio de intensidade física e principalmente estágio tático que eles têm lá na Europa. Por isso que os europeus têm levado vantagem. Isso pelo menos é o que eu penso.
Todo mundo a gente sabe disso, né? As grandes equipes europeias têm muitos jogadores sul-americanos. Você pegou aí o próprio Messi, há quantos anos aí, melhor jogador do mundo? Né? De origens europeias ali, os argentinos, mas viveu ali, nasceu na América do Sul, na dificuldade e tudo, como os africanos também, né? Então ali, você vê hoje uma seleção da Inglaterra, que antes você jogava com bola alçada, você vê o Bellingham, habilidade, vê jogadores diferenciados. Concordo também, ele gosta de jogador brasileiro, né? Brasileiro e sul-americano. E agora trabalhando agora tá aqui na seleção brasileira. Trabalhando aqui na seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Não dá pra ele falar, não, é melhor, viemos aqui só pra fazer figuração e tal. Meu milonguinha de Mas ele falou a verdade, ele pensa, ele gosta mesmo do futebol brasileiro. Ele jogou com muito jogador brasileiro contra e a favor, né? Ele gosta, assim. Achei engraçado que ele falou numa entrevista, né? Trabalhei, e ele sabe o número exato de brasileiros. 40 e pouco. Né? Por aí, 40 40 a 44, agora não lembro. E dei bem com todos eles. Aí, de repente, ele falou, não, pior que teve um que... só, que é o Rivaldo. Eu E ele tive um meteu no probleminha. livro. Ele só não falou o nome do Rivaldo, ele meteu no livro dele. Colocou no... Eu não... O Rivaldo me contou agora, eu estava com o Rivaldo falou que foi num jogo em Parma. E aí o Ancelotti levou ele e não botou nele nem o banco. Ele foi cortado. Aí o Rivaldo pegou o carro e foi embora. Pô, ele como jogador, ele jogou apenas com o Falcão. O cara é Rivaldo. E Falcão e Cerezo logo depois. E o cara é Rivaldo, o Rivaldo que me falou. O Rivaldo falou, ele botou no livro dele, que foi eu. Ele não falou agora. É que o Rivaldo não chegou legal no Milan mesmo, né? O Rivaldo não foi feliz. E aí foi num jogo, o Rivaldo falou, foi num jogo, acho que foi em Parma, que é perto de Milão. E aí levou na hora de... Não deixou nem o Rivaldo jogar, nem no banco. Cortou o Rivaldo no vestiário. O Rivaldo foi embora. Aí o Rivaldo foi embora puta e ele achou o Era final de carreira já caminhando. Quer dizer, final não, o Rivaldo jogaria mais anos, mas não no nível absurdo de melhor do mundo que ele foi em 99. Foi embora o Rivaldo, assim, do jogo. E o Ancelotti meteu no livro dele. O Ancelotti tem um livro e... Tem a biografia. Falou que é o livro, né? Falou, que tinha essa história, no livro tem que é o Rivaldo. Me fez lembrar até O próprio Rivaldo me falou. o caso recente que teve no Manchester United, de acordo com a imprensa lá, o Cristiano Ronaldo, em um desses jogos, com o nome do técnico holandês, que agora me fugiu o nome. É o... Que o... É Hag. O Ten Hag, que ele não tinha boa relação com o Ten Hag também. Pegou o carro e foi embora também, né? O Cristiano Ronaldo em algum jogo Aí que estava no banco. Você viu como é bom o programa de informação? Quando o Mauro Betti me contou, eu contei. Quem me contou foi o Rivaldo. Você tá... do Gabigol. Você não só não preserva a fonte, como você delata. Ele faz xixi na fonte. Vocês querem- Ele faz xixi na Vocês fonte. querem a fonte só pra vocês beberem água sozinhos. Inacreditável. Porque aí o cara fala assim, ó... Seus egoístas, vocês já não gostam do Ele Ocra. não preserva, ele Vocês já não gostam Eu do Ocra. gosto do Ocra, acompanha E sempre. querem beber a fonte Beijo pro sozinho. Fábio. E querem beber da água da fonte Um sozinho. beijo pro Fábio de Mirassol, tá sempre com a gente aqui. Não, o Vampeta ele tem a informação, Falou, solta logo. joga no ar, É. todo tipo de informação. Não precisa ser Rivaldo só me futebol, contou não. e o Mauro Betti me contou. Pode ser fofoca também, celebridades, tá por dentro. Isso aí. Tá por dentro. Alô, Léo Léo Dias, que você tem um É o concorrente. Léo Dias de forte. Nazaré das Farinhas. Ele tem o Léo Dias tem um concorrente forte que é o Vampeta. Das Farinhas. Com certeza. Ó, o Vampeta sabe tudo aí dos... Sabe. Né? Sabe, dos, sabe. dos relacionamentos. Conta a história bem. Eu fico investigando aqui. A única vez que ele não foi contar a fonte, ele contou no meio, que é a história do Nonato. Eu não vou falar que eu não vou falar que jogador que é no meio da história aqui nesse programa. Que é o Nonato. Esqueci que era o Nonato. O casamento. E ele me agradeceu, ele falou, ninguém lembrava mais de mim, agora todo mundo me liga. Não, e o pior é que quando você estava fora, Mauro, ele contava quase Sei, toda cara. semana. Mas toda... Esse é gigantesco, era o Jovem Pan. O Vampeta tá te entregando na Jovem Pan. Eu tentava preservar, falar, não faz isso. Vai, solta do modo. Eu com a mente fraca, eu tenho a cabeça fraca, eu solto. Cara, A culpa não é eu tua. tava ontem com o Luizão, a gente tava lembrando do Vampeta. Aliás, o Luizão disse que, estatisticamente, as histórias que você conta dele, 80% é por ali. Os outros 20% você dá uma forçadinha. Vai nessa, deixa aí. Mas até aquela história famosa que ele não contou lá com a gente. Se você tá aí, que tá lá dentro, amor. O Rivaldo, quem conta a história boa dele é o César Sampaio, né? César Sampaio. sobre um computador e tal. O César Sampaio é maravilhoso porque ele é como o Vampeta, ele conta tudo. Só que o César Sampaio é um santo e o Vampeta é o vampiro com Por isso que capeta. era dois Por isso que santos. é genial o Por César isso que era Sampaio. 2 santos e 2 nem tanto. O Rivaldo não confirmou aquela Exatamente. história com o Ronaldo Fenômeno, que você sempre conta aqui, não quis confirmar o Rivaldo, né? Aquela história que um não ia tocar bola pro outro. Eles não lembram, mas Filipão lembra. Filipão lembra bem. Eles dois lá, porque eles agora estão fazendo propaganda Obrigado, pra uma Filipão, bet aí. por outro. Cada Obrigado. aposta, os dois estão Obrigado. amiguinhos. A pergunta pro Filipão lá, pra você ver que Genial. o Filipão confirma. Mauro Betting tá aí. Quanto à qualidade dos jogadores, eu acho que não existe dúvida.
quanto aos jogadores sul-americanos. Na Copa de Clubes a gente tinha, na verdade, a dúvida se os times daqui poderiam encarar os times de lá, que tem muito mais investimento. E com grandes sul-americanos dos times de lá também, Exato. né? Você concorda aí com o Ancelotti, que para ele a diferença dos jogadores daqui para lá, para ele a Europa acaba se sobressaindo por conta da qualidade física, da questão física? Tem isso a ver, em nível de clube tem a ver, a partir da Lei Bosman 95, que você libera o número de comunitários europeus e limita a 3 extracomunitários europeus, mas muitos chegando com passaporte também à Europa, é que há o desequilíbrio que a gente vê desde 2012, desde o bimundial do Corinthians, que não temos mais equipes sul-americanas ou não sendo da Europa chegando, sendo que inclusive as brasileiras ou sul-americanas a partir de 2010, quando o Mazembe elimina o Internacional, começa a ter o que a gente vê, equipes não chegando a final, chegando em 4º lugar, no caso do Botafogo, por aquilo que explicamos há pouco, e se sabe, né, pelo desgaste do calendário, nem mesmo a semifinal e com a mudança do regulamento também. O que o Flávio falou, que eu defendo também há décadas, assim, e acho que a grande diferença do Brasil para a Argentina, primeiro no nível continental, é que a Argentina, por uma série de circunstâncias, inclusive históricas, inclusive de matança de negros em guerras, né, a população de negros, de pretos na Argentina é muito menor do que no Brasil, por exemplo, e de Colômbia, Peru, próprio Uruguai. Então, assim, a Argentina tem menos pretos. Se tivesse talvez o mesmo número de pretos e mesmo tendo menos população, pelo que se joga com e, sobretudo, sem a bola o argentino na média e historicamente em relação ao brasileiro, a Argentina, para mim, teria quase que o mesmo número de títulos que o Brasil, até por qualidades excepcionais de jogadores como Messi, Maradona e Di Stéfano, só para citar 3. O Brasil, e Gilberto Freire já falava isso na Copa da França primeira em 38, por essa riqueza de Casagrande e Senzala, essa riqueza étnica que a gente via, inclusive, no Penta, em que o Vampeta estava lá. No Penta você tinha um médio português, médio brasileiro Marcos na meta, você tinha o próprio Marcos André Vampeta, você tinha Cafuso, você tinha Preto, você tinha, antes, no teto, o Dunga é médio alemão, médio italiano, né? O Brasil sempre teve essa riqueza étnica de preto, de branco, de amarelo, de vermelho, de azul, de verde, de tudo, e que fazia muita diferença além da qualidade, da ginga do jogo e da população. E, a partir do exemplo da França de 98, da sua primeira conquista, inclusive contra o animal que está lá no inferno do Jean-Marie Le Pen, que era contra a França, porque essa não é a verdadeira França, a França do Argelino, filho de Argelino como Zidane, ou de um filho da África como Thuram, era um time muito mais preto, né, e com outras nacionalidades, como por exemplo o Zidane, que para mim é o maior jogador francês, filho de argelinos, começa a fazer toda a diferença. E a gente viu, e já viu no título mundial do Bi da França em 18, e vimos também na França vice-campeã em 2022. Eu não vou lembrar as contas, mas é por aí. Dos 23 de 18, 16 jogadores que atuavam na França ou não tinham nascido na França, ou tinham pais ou avós que nasceram no Caribe, nasceram na África e na Suíça, em Portugal e na Itália. Ou seja, esse movimento migratório fez a França mais forte. A Bélgica, na sua melhor geração, era conta muito parecida e caiu na semifinal para a França depois de ter eliminado o Brasil. Então, cada vez mais, e você vê a Alemanha, desde a Samoa e antes, o outro não era Samoa, o alemão preto da Copa de 2002. Bocachi. Não era Mocachi. Bocachi é nigeriano. É nigeriano. Mas enfim, faltou o nome aqui. Mas a Inglaterra, desde o primeiro preto, que era o lateral direito, Vive Anderson, no Liverpool, em 78, que joga pela seleção, não Copa do Mundo, que a Inglaterra não jogou, mas jogava pela seleção inglesa a partir de 77, o Vive Anderson. E cada vez mais a Inglaterra, cada vez mais a Alemanha, cada vez mais a Itália, cada vez mais os movimentos migratórios fazem com que essas seleções sejam pan-nacionais, multiétnicas, e cada vez mais o futebol também é equilibrado por isso. Não é só o Brasil, essa riqueza étnica que faz com que a seleção faça diferença, porque o futebol, mais do que vôlei, basquete, tênis, tem essa riqueza, que você pode ter um baixinho Cafuso como Romário, pode ser a confusão da genética como Garrincha, pode ter o filho da África, o neto da África como Pelé, pode ter um Kaká de origem portuguesa, acho que um pouquinho italiana também, pode ter tudo, e cada vez mais isso tem na Europa, então é maravilhoso. Os Estados Unidos um dia vão crescer, que tem essa riqueza étnica também, se o Donald Trump não acabar com a América, pode ter isso também dentro de campo. Então assim, hoje o futebol também é mais legal por conta disso, mas de um modo geral, resumidamente, diferentemente do que eu fiz, o Ancelotti falou mais. Na Europa é mais intensidade, aqui mais qualidade técnica, ou se quiser ser mais simplista, é mais físico lá, mais técnico aqui, mas as coisas não se excluem, até porque cada vez mais tem brasileiro jogando na Europa.